Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Nós temos o Cora, a reencarnação de Cora, e para isso nós precisaremos entender algumas questões muito sérias dentro da Torá. A primeira questão que a gente vai entender é que a história ela se passa na Torá, exatamente, existe uma paraxá que tem esse nome de Cora. Cora, ele era alguém, né, muito precioso, porque ele era um servo do Eterno e ele tinha como papel montar e desmontar o mexicano. Logo, ele fica com ciúme e ele acaba entrando em guerra com Moshe. E ele era detentor de uma grande sabedoria, porque ele tinha 250 alunos que o seguiam, e ele também era quem montava e desmontava o mexicano, o qual exigia muita habilidade. Mas quando Cora nasce, ele acaba tendo um defeito no seu nome. Nós vamos analisar aqui qual era esse defeito e o que aconteceu com Cora realmente para que ele pudesse ter todo esse defeito no seu nome. Veja, na verdade, o nome de Cora se escreve com Kuf, um Resh e Re, Cora. E Cora, ele significa careca. Olha que incrível. Cora, ele tem toda uma conotação e o nome, na verdade, significa careca. E existe um grande problema a ser solucionado aqui do porquê ele ser chamado careca. Não é? Olha, diz as histórias, os nossos midrashim, os nossos sábios, que Cora um dia chega na sua cabana e ele encontra com a sua esposa e ele, então, tem uma surpresa, porque a esposa começa a rir dele. Ela ri muito do Cora. Por quê? Ele tinha feito o rito ali para os sacerdotes, onde tinha que pelar a cabeça e o corpo. E ela não entendia isso, e ela começa, então, a morrer e gargalhar da cara de Cora. Ela fica ali rindo e rindo da cara de Cora, e Cora fica muito sem graça, e ela, então, começa a falar, olha, esse Moshe, ele não sabe o que é essa Torá, tem hora que ele manda pelar a cabeça, tem hora que ele manda, não é? Você deixar o cabelo crescer, o que esse Moshe realmente quer de você, o que ele quer com essa Torá. Porque toda hora, e é verdade, uma hora você tem
tem um rito, outra hora você tem outro rito, um é para deixar o cabelo crescer, outro é para cortar. E o Cora ficou muito chateado com tudo isso, e isso começou a incomodar muito o Cora, onde a gente está vendo o nome do Cora aqui, olha, o Careca, tá vendo? Que legal, o Cora é o Careca. E aí a esposa dele começa a rir. Implode-se uma rebelião ali no local, e o Cora começa, então, a falar muito mal de Moshe, que Torá era essa, que o Moshe ele estava trazendo para as pessoas, e por que, que essa construção era assim. Na verdade, o que poucas pessoas sabem que a palavra Cora, ela denota um erro em uma letra. E essa letra que denota esse erro é exatamente na letra Rei. Veja, essa letra Re, ela é onde tem o defeito, porque o defeito vai vir da mutação das letras hebraicas. Veja, nós temos um Lamed e temos um Re. Perceba que o próprio Lamed, ele se coloca, olha, ele tem uma curvinha aqui, ele se coloca, olha, a perninha de cima é do Lamed, ela está sendo formada aqui acima, ó, vamos esquecer, ela vai passar para baixo, tá vendo? E vai formar a letra RET, tá vendo? Depois essa perninha aqui desce um pouquinho mais e forma a letra REI. A letra RE aqui, olha, tá vendo? Ela forma a letra RE, veja. É a letra Lamed, a perninha da letra Lamed, ela desce, forma aqui a perninha da letra RET e vai formar a perninha da letra REI. Até que finalmente se perde a perna e forma, então, a letra Reis. Depois a perna ela estica novamente mais um pouquinho, e aí nós temos a letra Kuf. Está vendo? São acidentes na letra hebraica, onde as próprias pernas da letra elas vão sofrendo metamorfoses, e essas metamorfoses vão mudando as letras. É muito importante saber disso. Então, como a gente sabe que o nome de Cora ele é composto, então, por três letras. Veja, ele não tem a letra Rei, mas ele tem a letra Resh, a letra Het e a letra Kuf. Então, Cora, ele tem esse nome que vai complicar. Por quê? Porque essa letra Rei, ela, na verdade, é um equilíbrio. Essa letra aqui, ela torna-se um equilíbrio justamente porque ela é uma conotação, não é, dos mundos superiores. Vamos trazer aqui, ó. Ela é uma conotação, essa letra Rei, dos mundos superiores. Por quê? Essa parte de cima da letra Rei, aqui, ó, essa letra Re, é o mundo superior. Então, veja que fantástico. Vamos inserir aqui, ó, a descrição mundo superior. Então, esse mundo superior, ele é descrito aqui por essa parte de cima, tá vendo? E esse mundo superior é o quê? É o mundo do pensamento. Vamos escrever aqui, ó, pensamento. Antigo, às vezes, olha, está acontecendo alguma coisa aqui, sumiu a nossa caixa de texto, vamos colocar de novo, ó, é o pensamento. Então, esse pensamento, ele diz aqui muita coisa sobre essa letra, tá vendo? Ela é uma formatação muito especial em relação ao que nós pensamos, tá vendo? Por isso que Cora, olha, Cora está aqui, ó, olhando, vendo nossa questão, e depois do pensamento você tem a fala. Então, esse lado aqui direito é a fala, é onde nós temos a fala. Porque o que significa isso aqui? Olha, a gente vai ter que compreender a fala e depois nós temos a ação. Então, o mundo da ação. São três mundos distintos: mundo do pensamento, mundo da fala e mundo da ação.
Então, a gente está vendo, se são o mundo do pensamento, fala e ação, isso significa o quê, gente? Significa que são níveis espirituais e que são níveis daquilo que representa o que o ser humano é e o que ele representa dentro do seu nível de entendimento da Torá. Porque todos esses níveis também são, não é, o que um ser humano pode falar. Lembrando, gente, olha, a gente tem um caminho muito grande para entender muita coisa aqui dentro da Torá, e a gente, então, tem que ir devagar. Então, a gente vai devagar, vamos explicando aqui para vocês o básico, né, para depois você entender melhor o que você está falando aqui. Veja, pensamento equilibrado, fala e ação. Quer dizer, tem uma ação, se pensa muito, tá vendo? Se pensa muito para falar, para depois sair pela boca. Ó, primeiro o cérebro funciona, pensa-se muito, principalmente falar palavras de Torá, o que vai se dizer, como dizer, para quem dizer. Depois você fala, fala, e depois tem ação, tá vendo? Então tem ação. O Cora, ele tinha esse problema no nome dele, veja, os acidentes da letra rei. A primeira letra Kuf, veja, é a própria letra Lamed, ó, que passa aqui para baixo e se torna a letra Kuf. Tá? Ou seja, ele pensava, falava, mas o mundo da ação era muito mais pleno para ele. Ele agia muito mais dentro dessa questão do sistema pleno, onde você tem uma base significativa no entendimento da própria estrela de Davi. Né? A estrela de Davi, ela te traz uma conotação, né? Onde você tem um equilíbrio, tá vendo? Qual o equilíbrio? Olha, vamos lá. O primeiro equilíbrio que nós temos aqui é que se você, ó, como Cora, tá vendo aqui o Kuf? Se você vive muito para esse mundo, você tem pouco no céu. Se você também vive pouco para esse mundo, não faz o seu papel aqui da ação, tá vendo? Tudo equilibrado, por isso que tem um equilíbrio. Então, você faz muita ação, e aqui você não faz ação nenhuma, também não há equilíbrio. Mas, de certa forma, você tem muito no céu, tá vendo? Ó? Você tem muito no céu. Muita ação, pouco nos céus. Pouca ação nesse mundo, ó, pouco da letra Kuf, muito do céu. O ideal é unir essas duas partes. Vendo por quê? Essa mesma questão dessa árvore aqui que a gente está vendo, da estrela de Davi, ela é como funciona a nossa árvore sefirótica. Ela funciona exatamente dessa forma aqui que eu estou falando com vocês. Né? Na verdade, ela tem essa parte superior, ela tem essa parte aqui mais inferior, porque a gente vai ter aqui, exatamente como a gente vai ver, esses níveis de entendimento do que é a árvore sefirótica dentro da própria questão da organização dessas pirâmides, ou triângulos, na verdade. Então, veja, então nós temos duas vezes dois triângulos, e aí o que acontece aqui? Nós temos as esferas que representam o que eu estou falando aqui, só para a gente ter uma ideia que a gente está falando da árvore seferótica. Ó, a primeira esfera que é Keter, primeira esfera Keter, e depois as demais esferas, né? A gente montando aqui rapidinho, só para um entendimento, olha, as esferas elas vão se espalhando na árvore sefirótica, e aí a gente vai tendo, então, aí a formatação de uma árvore sefirótica rápido, tá vendo? Então, é assim que funciona, veja, é assim que realmente o plano funciona. Então, veja, são mais três sefirotes superiores, e fechamos aqui, então, com Malhut.
E aí nós temos uma Malhut aqui, tá vendo? Olha, e tiramos o triângulo, ó, temos a árvore sefirótica, combinado, ó. A árvore sefirótica, ela realmente é feita uma estrela de Davi, e aí nós temos a estrela de Davi aqui, fechando com Malhut, e o que acontece é o equilíbrio entre esse sistema, o sistema espiritual com o sistema físico, é que vai trazer o equilíbrio para a nossa questão aqui do nosso nome de Cora. Ele não tinha esse equilíbrio, tá vendo? Ele não tinha esse equilíbrio. Ele pensava, falava, mas a ação era demasiada. Por isso ele trazia da árvore sefirótica, do nível emocional. No caso de Cora, era a questão dos seus ciúmes. Então, ele trazia desse nível emocional exatamente erros para o nosso plano. Ele não entendia de forma nenhuma como tudo funcionava. Veja, tudo que a gente está vendo aqui, realmente, através da árvore sefirótica, olha, ele estava envolvido, né? A gente já estudou ontem sobre o nome Yucam, os três nomes que iriam trazer ali o concerto dessas almas, e a gente viu que o Itró representava Nefesh, Neshama, perdão, ó, Neshama aqui, deixa eu só consertar aqui, ficou muito, muito largo. Então, ele representava aqui a Neshama, esse nível aqui de cima que a gente está vendo. Vimos o Mitzrayim, que representava aqui a parte inferior. Esse vídeo ficou mais guardado aqui no privado. Eu estou falando para os alunos que assistem a aula conosco. Aqueles que não assistem podem vir assistir. Veja, então, aqui nós temos exatamente, gente, o que a gente está falando aqui em relação a todo esse sistema espiritual. Veja, Neshama, aqui a gente tem Nefesh, e aí, finalmente, a gente está em Cora hoje, ó, que é o nível de Rua, tá vendo que envolve essas 6 sefirotes. Exatamente é o estado do careca. E o careca, que é Cora, ele tem uma grande e fantástica missão, né? Ele vai ter que regressar e reencarnar para consertar esse sistema aqui. Ó, Kuf, ele pensa, ele fala, mas ele age excessivamente. Aqui na letra Resh, que é a letra Ma, ele tem um sistema de pensar, falar, mas não age. Veja, esse aqui pensa, faz, mas age tudo que ele faz fazer em Malhut. Não faz nada pela Torá. Esse aqui pensa e fala em Torá, mas não age na Torá. Esse aqui pensa, age na Torá, mas peca ao não entender a Torá. Por isso que somente a letra Re ela é possível estar dentro do padrão correto para a Torá, porque ela é a saída de Peça. E se ela é a saída de Peça, o que significa, gente? Que ela tem uma saída aqui, olha, exatamente uma saída no nosso sistema. Ó, você entra por aqui, ó, e você tem uma saída, tá vendo? Você sai, você consegue sair e caminhar. A letra rede final lá, você não consegue, de forma nenhuma, entender o processo de caminhada, porque não tem saída, ó, não há saída aqui, não tem saída. A letra Resh não tem ação, então não tem caminhada. Aqui tem muita ação no mundo físico e não tem como você usar isso para o mundo espiritual. Então, o próprio defeito do nome do Cora é algo espantoso. Então, o Cora ele tinha que voltar e ele tinha que consertar justamente porque eles danificaram, não é? Eles danificam a letra Lâmede. Por que a letra Lâmede ela é citada aqui na danação? Porque a letra Lâmede ela representa Benjamim e ela representa o mês, não é? De Yom Kippur. Tanto Yom Kippur como Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, ali também tem Yom Noraim, é fantástico, é a letra da recuperação. Esse é o último filho de Jacó, com Rahel, que é Benjamim, tá vendo? Esse sistema de estudo da Torá,
ele vai se corrompendo, tá vendo? A pessoa vai se corrompendo. Um lame de CUF tem um valor de 100, então ele acaba ficando anterior, depois da letra lâmide, né? Ele vai aparecer na frente. O lâmide aqui ele é o numeral 30, e aí então ele tem toda uma conotação de ser, veja, ele tem o numeral 30, ele vem antes da letra CUF, depois da letra CUF vem a letra reis. E aí essas duas letras são as letras mais problemáticas em relação a essas questões da espiritualidade. Elas vão formar, amanhã a gente vai ver muito isso na aula, elas vão capturar a letra X, né? Então, são sistemas de idolatria muito pesados. E a letra Rete é também um sistema de idolatria, não tem saída. Por quê? O que a Torá está querendo falar aqui? Olha, o Kuf, ele é representado por uma letra Q, tá vendo? Assim, uma Q maiúsculo. E aí basta que você faça uma cabecinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Uma cabecinha, olha que desenho fantástico, né? O rabinho já está aqui, um bracinho, outro bracinho, o rabinho está aqui, ó, da letra Kuf, e ele é um macaco de imitação, tá vendo? Por isso que esse Kuf é um macaco de imitação. Eu botei aqui um macaquinho, ele não ficou muito bonito, mas vamos botar aqui um macaco. Então, um macaco de imitação. Não tem como vencer esse macaco. Tanto é que a palavra cora, a primeira parte ali fala de congelamento, tá vendo? Ou seja, congelando todas as partes. Esse macaco não é bom, tá vendo? Ele é um macaco mau. Ele congela toda a nossa toda a nossa essência para o lado divino. Ó. É um macaco mau, tá vendo? É um macaco de imitação. É lógico que tudo isso é só uma metáfora. Amanhã a gente vai entender essas questões mais de animais na Torá. Isso é só para a gente ter um sabor aqui, ó, tá vendo? Ele é um macaco de imitação. E Cora, ele também tinha presença divina. E vocês pensam o quê? Do lado negativo não tem? Vamos aqui escrever hipoteticamente, separado, o nome dessas forças. Vamos ver aqui se tem ou se não tem. Olha só, vamos escrever aqui rapidamente, olha, separado, tá bom? Para não juntar o nome, ó, é San, ó, assim que se escreve em português, ó, San, Ma, tá vendo? Ó, San, Ma, e no final ele vai ter o quê? A parte do El. Tá vendo? Esse parte do El aqui, ó, é exatamente o nome divino. Esse, fechando com esse aqui, engana muita gente. Brilha por fora, né? Brilha por fora, mas por dentro é complicado, tá vendo? Ó? Por que é um macaco de imitação? Porque uma árvore, tá vendo? Essa árvore aqui, ela imita a árvore do Eterno. Por isso que ele fala lá no livro de Ezequiel 8, olha, sobre Tamuz, vai falar sobre Tamuz, ó, é um macaco de imitação. Aí isso está ligado a Devarim 13, que as forças do mal querem imitar o Boré. Só por que eles fazem isso? Eles conseguem produzir alguma coisa? Não. Eles pegam a energia divina através da letra Kuf, que desce abaixo das outras letras dessa perna, e essa força aqui, ela pega esse poder através da idolatria do próprio ser humano. Então, veja, Cora é um nome complicado. É um nome complicado. E é exatamente a representação do mês de Adar, 1 e 2, e aí a letra Kuf representa o mês Adar 1 e 2, e é o mês o quê? Que tem, gente, um problemão. Um problemão por quê? Adar é exatamente definido ali no livro de Esther. E o livro de Esther é uma Gadá. Essa Gadá, ela conta sobre a letra Kuf, que é onde vai acontecer a festa de Purim. Veja, os judeus, eles fazem a festa da fantasia, mas, na verdade, não está falando de fantasia, está falando, veja, vaste, vestimenta, a palavra vaste, está falando de reencarnação, está mostrando, olha, vocês estão hoje com essa fantasia, com essa roupa, mas vocês vão trocar. Veja que coisa fantástica. E a letra Reis? A letra Reis vai entrar aqui agora, porque a letra Reis, de certa forma, ou, na verdade, ela é uma letra dupla e ela representa Mercúrio.
ou seja, é a mesma Sefirá que tem o Cohen Agadol Aharon. E Aharon é quem entrava para fazer o Yom Kippur, tá vendo? Da letra Kuf. A gente, perdão, da letra Lamed, porque foi o erro da letra Lamed, a quebra da Torá da idolatria, que fez isso acontecer. Veja, a perna desceu, a letra Reish, então e a letra Kuf vai pegar a letra Shin, e aí chega aqui a letra Het. A letra Het está ligada ao mês de Tammuz, que é aquele mês onde começa, veja, eu quero que você entenda, ó, preste atenção, é o mês de Tammuz, então, em 17 de Tammuz, né, até o mês 9 de Ave, que é o próximo mês, você tem exatamente ali a destruição dos templos. É nessa época que acontece a destruição dos templos. Veja que tudo já está codificado no nome Cora, que é um segredo para essas coisas, é um segredo para essa conotação. O nome Cora, então, é um acidente nas letras hebraicas. Gematria aqui, 308. Está vendo? 308. E 308, se você multiplica 3 vezes 8, 24, que são os 24 livros do Taná. Taná, porque é Torá, Neviim e Ketuvim. Então, você vai vendo que, olha, tem que sair com peça. Matar o cordeiro de peça. Esse cordeiro era a entidade do Egito, tá vendo? Ó? Ele imitava, ele enganava os egípcios. Os egípcios fizeram até imitar até o quarto milagre de quem? De Aharon. Ó. Mas por que Aharon está envolvido aqui? É isso que a gente vai ter que entender agora. Por que Aharon está envolvido aqui? E por que Tamuz, lembra? Tamuz, que é aquela divindade que é falada em Ezequiel 8, que é o tal do Deus Sol, o solstício, aquela coisa toda. Então, veja, tudo isso tem a ver com o quê? Com idolatria. Desse sistema aqui que a gente está vendo. Ó, Sama, ó, tem divindade, tá vendo? Aqui brilha que vocês nem imaginam. Aqui é de brilhar, de sair ouro, de sair tudo que vocês nem imaginam, tá vendo? Ó, aqui brilha, tá vendo? É o bezerro de ouro. Ó, olha como é que está tudo ficando iluminado, tá vendo? Ó, tudo brilhando, olha. Porque aqui ele vai usar isso aqui para fazer o bezerro de ouro, olha. Incrível. Ele vai apagar toda a Torá da mente da pessoa, vai dar um nó com essa pequena divindade aqui, ó, que ele tem. Ele recebeu do Eterno essa divindade para fazer isso mesmo, ó. Tudo brilhando, tá vendo? Ó? E ó, o Samá, e no final a gente já sabe o nome, né? Ó, vai brilhar, ó, o Cora está brilhando aqui, ó, tá vendo? Ó, brilhando, está iluminado. Então, é assim que parece, porque os homens vão parecer que são deuses, tá vendo? E o Cora, ele tinha um problemão para resolver, né? Porque no dia, mas também a gente deve perceber, gente, olha, é muito importante saber que tudo está na mão do Eterno, mas que nós temos a nossa participação. Veja, nós temos o começo ali da festa do mês de complicado no 17 de Tammuz e termina no 9 de Ave, tá vendo? Olha, exatamente, ó, no dia 9 de Ave. Então, se a gente soma 17 mais 9 vai dar 26. Ou seja, é um padrão espiritual para uma retificação, tá vendo? 26 é o tetagrama, né? Yud, Rei, Vav, Rei. Vamos consertando aqui, gente. A nossa aula hoje está um pouquinho desenhada, mas fica mais rápido aqui para o Moré dar aula para vocês rápido, né? Estão um pouquinho os garranchinhos aqui. Tudo bem, não tem problema. Então, a gente tem aí, veja, pensamento, faliação, saída do Egito. Aqui também representa o mês de Ares, que na verdade, tem a ver com aquele cordeiro que gosta de chifrar as coisas, não é? Teimosia, mas é aqui que a gente começa a combater a saída do Egito, que é a saída do ego. Tem que ter um equilíbrio. E cura é desequilibrado. Se a gente for também para o livro de Reis, aqui a gente vai ver algo interessante. No livro de Reis, a gente tem exatamente, gente, a questão aqui de um problemão que aconteceu ainda com Cora. Deixa eu ver no livro de Reis.
Ó, veja, então, o Eliseu, né, ele sobe, né? Ele sobe lá, de lá ele subiu, ele vai subir até Betel. Enquanto subia na estrada, alguns meninos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: vai embora, careca, vai embora, careca. Tá vendo? E o nome aqui tá Cora, ó. Tá vendo? Exatamente as mesmas letras, Quererá. E aqui, ó, tá Quererá de novo, tá vendo? As mesmas letras que a gente está vendo lá no nome Cora, ele xingando ele de careca. E depois vão sair ali, ó, vão vir ali, o Eterno vai mandar duas ursas. Amanhã a gente vai falar sobre essas ursas, sobre um monte de complicações dentro da Torá que devem ser entendidas, veja. Então, Eliseu também era careca, tá vendo? Ele tinha esse problema, eles chamavam ele de calvo, calvo, careca, careca. Veja, o que a gente está falando aqui, ó? É quando a questão da reencarnação da pessoa, ela fica parada, ela fica congelada, ela não consegue sair desse sistema aqui de Malhut, ela não consegue sair desse El aqui, esse El estrangeiro, ela não consegue compreender, ela envolve a Torá em outras coisas, a não ser o que o Eterno mandou. Ela é uma pessoa que está com a Torá e está fazendo tudo que a Torá fala para não fazer, Lashon Hará, usando a Torá para coisas horríveis que não tem na Torá. Essas são essas pessoas que trabalham com esses sentimentos. Veja, quando a gente fala aqui que quebrou a Torá, a gente está falando de tudo que a Torá proíbe. Ó. Fofoca, ficar de fofoca não pode, Lashon Hará, conunho, porque foi tudo que Cora fez. Por quê? Ele tinha inveja de Moshe. Ele tinha inveja porque ele era a reencarnação de Caim. E se você vê, o Caim, ele vai também começar, ó, o seu nome também começa com a letra Kuf, ó. Caim, não é? Ó. E o num final, gematria 160, tá vendo? Então, ó, Caim. Veja que fantástico. Cora e Caim, ó, as mesmas letras compõem o nome dele. Ele tinha que consertar os ciúmes, veja, mas ele tinha que começar aqui embaixo. Por quê? Ele fazia Lashon Hará do Moshe. É isso que a gente vai ler agora no livro Segredos das Reencarnações. Isso aqui era só uma base para a gente começar a entender um pouquinho mais, né, as questões mais profundas da Torá. Vamos comigo aqui, gente, então agora ler e fazer a leitura para a gente poder entender. Deixa eu só. Ó, Cora veio reparar o Rua de Caim, como a gente viu, né? Aquelas 6 sefirotes ali intermediárias. E o propósito dele era o propósito dele até o final, já que o caso representa uma reencarnação que não se cumpriu, tá vendo? Ele não conseguiu consertar com sua missão e, portanto, necessita regressar uma vez mais. Vamos ver passo a passo. Assim também é conosco, né? Assim é conosco. Se nós estamos aqui é porque não conseguimos consertar. Todos nós somos Cora, mas temos que deixar de ser. Por isso é que se estuda a Torá. Não adianta perder tempo, estudar a Torá, fazer as coisas e não mudar, gente. Se não mudar, não vai adiantar. O estudar sem mudança não adianta. Então, assim, nesse caso, se não vai mudar, é melhor nem estudar. É melhor ir fazer outra coisa da vida. Cora era um primo de Moshe, veja, e no momento em que foi nomeado seu outro primo, Elisafã, filho de Uziel, como príncipe da família de Queate, da tribo de Levi, ele ficou inconformado por haver sido ignorado, já que por sucessão familiar era maior do que ele era mais velho, e lhe correspondia ali exatamente esse cargo de Elifã. Isso despertou os ciúmes e inveja dos seus primos maiores, né? Que era Moshe e Aharon. Ele ficou com muita inveja de Moshe e Aharon. Portanto, ele iniciou uma rebelião dentro do povo. Olha, ele começa uma rebelião onde ele começa dentro do povo de Israel.
Ele começa fazendo que Lashon Hará. De quem que ele vai fazer Lashon Hará? Vamos ver aqui, ó. Ele começa a fazer, então ele chega a exigir, ó, ali o cargo de sumo sacerdote, o local de Aharon, que Aharon havia recebido. Ele argumentando que era mais digno que ele. Moshe, por sua vez, tentou rebaixar, tentou conversar, se humilhar. Ele foi até Cora, né? Foi até a cabana de todos os rebeldes, contanto que Cora superasse a sua inveja e não cometesse um grave erro. Porém, isso não ajudou. Não ajudou a conversar, não ajudou Moshe a pegar a Torá, né? Isso não ajudou. Até que disse Moshe, então, já que você está achando, veja, o Samaé, o Sam, né, que a gente falou, a gente já vê a Paguilá, tem uma pequena divindade, ele também tinha da divindade, olha só. Então, Moshe falou, vamos fazer uma prova, você está desencaminhando todas as pessoas da nossa escola, aqui do nosso local, você não para com a sua língua, você está o tempo todo fazendo coisas erradas. Então, ó, vamos fazer uma prova. Vamos apresentar uma oferenda ao Eterno para um incenso, tá vendo? Um quetorete, e eleger ao verdadeiro sumo sacerdote. E para aqueles que realmente são os malvados, que incitaram isto, se abrirá a terra e a terra tragará essas pessoas, ela engolirá. Porque ele falou, se você não morrer assim, então não sou servo de Deus. Esta história terminou com a eleição de Aharon e com a morte de Cora e seus seguidores que foram tragados pela terra. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, né? Cora estava com 250 alunos, tá vendo? Ele era um professor incrível, muito grande, muito grande. Só que ele era aluno de Moshe. Ele era aluno de Moshe. E ele não aceitou ficar abaixo do seu primo Aharon. Ele queria ficar no lugar de Aharon, mas também não aceitava que ele tomasse o seu lugar, porque ele se achava mais velho. Toda a comitiva que estava com ele, como eu disse, acompanhou seus estudos, acompanhou o que ele estava fazendo, porque ele estava mexendo na árvore sefirótica. Está vendo aqui onde nós temos o Aharon, nós temos aqui Moshe, essa é a Sefirá de Netza, essa é a Sefirá de Netza, essa aqui é de Netza, que é Moshe, e essa aqui era Aharon. Ele queria mudar. Ele falou que queria o local anterior, veja, eu quero o que meu primo Elifã recebeu. Mas depois ele acaba querendo que era de Aharon, porque depois ele ia querer o local de Moshe, por causa da inveja que ele tinha como Caim de Moshe. Aí o que ele faz para conseguir isso? Ele começa a fazer Lashon Hará. Ele começa a ativar essa árvore aqui de demônios, como a gente vai ver amanhã. Porque quem faz Lashon Hará, às vezes a pessoa pensa, né, olha, eu vou fazer algo, vou fazer uma calúnia de alguém e tal. Eu estou falando de calúnia, não estou falando de verdade, né? Não estou falando, falar a verdade não é Lashon Hará. E aí também, se não fala a verdade, aí é uma árvore de demônios também, né? Olha só. Então ele seduziu, ele ia em todo lugar falar mal de Moshe. Quando acaba a guerra, e a gente vai ver aqui, vamos ler mais um pouquinho para a gente não atropelar o texto, ele acaba sendo engolido pela terra. Né? Vamos ver aqui como se segue. Se não falar do que eu vou falar agora, depois eu falo novamente. Como disse a princípio, esse caso é uma falha na reparação, já que Cora veio reparar o Rua de Caim, que representa os sentimentos. E nessa ocasião, foram os ciúmes, a inveja que Caim sentiu, a preferir Deus, a Abel, ou naquele oferecimento dos holocaustos, onde Abel deu um melhor
de si, enquanto ele ofereceu coisa não melhor de si. Por isso, nesta vida, Cora vem com uma alta dose de ciúmes e inveja. Veja, porque ele tinha que consertar isso de qualquer jeito. Que é liberada ao ver o seu primo Moshe gozando de uma maior cercania, ou seja, de maior cuidado do Eterno, mais e mais presença divina que ele. Essa cena preparada, ela foi preparada justamente pelo Eterno, e que equivalia à cena que enfrentou em sua vida passada, quando ele era Caim, e na qual falhou. Essa vez ele tinha que superá-la, devia ter conseguido, né, vencê-la. Declaram nossos sábios, Cora havia alcançado um nível muito alto, quase como o de Moshe, está vendo? Ele tinha alcançado esse nível, já que espiritualmente era irmão também, e esse nível, né? Ele também tinha como irmão e nesse nível. Porém, ao falhar de novo, ele provocou um mal e amargura para si mesmo, e ele acaba perdendo a vida. Explica, veja quem explica aqui, o Alisson e outros comentaristas, que o anterior, insinuado em um jogo de números e letras, na seguinte forma: no Salmo Terrilim 92:1, escrito por Moshe e recopilado por Davi Hameli, Lemor Mismor Shileon Hashabat, cujas iniciais em hebraico formam a palavra Lemoshe. Vamos ver aqui no nosso slide. Então, quando eles começam a ter essa guerra, não é? Essa guerra, ele vai pedir para a gente olhar exatamente, ó, aqui, em 92:1. Se você pegar essa parte aqui, ó, inicial mesmo, pula aqui, é um Roshei Tevot, pega esse outro Roshei Tevot, Shin, pega esse outro Roshei Tevot, Rei, Re, e aí você tem Moshe, e aí você tem um nome, ó, de Moshe, um salmo, uma canção para Moshe, ou de Moshe. Então, esse Terrilim ele foi escrito por quem? Por Moshe. Existe o nome codificado, ó. Roshei Tevot, Men, Shin, Re, Moshe. É isso que ele está falando aqui no texto. Então, ele fala, olha, então, nesse texto está escrito lá, não é? Exatamente isso, no Salmo 92, falando que era um salmo de Moshe. Então, ele fala, Mismor, Shem, Levon, Hashabat, cujas iniciais em hebraico formam a palavra de Moshe, que significa salmo escrito por Moshe. No salmo, ensinou a Moshe a grandeza de Cora. Olha que fantástico. Quando afirma sobre o Tzadik, Katamá e Fra, que a frase alude a todo grande justo, já que ele compara com a palavra, né, ou, perdão, com a palmeira, porque contém muitíssimas bendições de fruto, é o datil, que se diz, né, a bendição do Aete, pelo seu mel, a recol, por seu palmito aqui, ou sua palmeira, Adamá, por suas palmas, Sucá, e Lulav, assim como a palmeira, o El Tzadik, está cheio de bênçãos, né? Em hebraico, as letras finais dessa frase formam a palavra Cora, para insinuar, assim, diz o Arizal, que nos apresentou, né, esse reconhecimento ao grande nível espiritual que Cora tinha. Então, o Arizal disse, olha, ele tinha uma grande espiritualidade. O que estragou foi os seus atos maus. Cora tinha, e qual equivalia potencialmente ao de Moshe. Vamos ver aqui, então, como ao vivo, né, gente? Olha que fantástico. Vamos ver ao vivo aqui, olha. Então, aqui nós temos, ó, os justos são plantados na casa de Adonai e florescerão nos atos do nosso Elohim. Veja, o versículo é o 13, Sadik, Katamá e Fra, é aqui que ele está falando, ó, Sadik, Katamá e Fra, os justos plantados, né, olha. E aí, o que ele diz aqui, ó, se você pega a última letra, a gente tinha pegado o Sofeit Tevot lá, as primeiras letras, agora a gente pega a última letra aqui, ó, perdão, o Roshei Tevot, agora a gente pega o Sofeit Tevot, Kuf, Reish, Rei. Então, aqui nós temos o nome de Cora codificado na Torá.
Assim como a gente está vendo, isso é um sistema espiritual, está vendo? Ó? Um sistema espiritual. O nome Cora, ele está codificado, Culfireixe-Rei, de forma ordenada, está vendo? Ó? Com os sofistes aqui, escrito Cora, como a gente viu anteriormente. Pois bem, aqui a gente então descobre que o próprio Moshe estava falando de Cora, e Cora tinha ido para debaixo da terra. Né? Veja só. E por isso, então, tomamos o nome completo de Moshe com seu apelido, e em sua época nós usamos o apelido como os de hoje, né? Senão expressões filho de, neto de, etc. E de Cora, com sua descendência, as iniciais de ambos, né? Têm as mesmo valor numérico, que insinua que o seu início, quer dizer, potencialmente ambos eram iguais. Além do mais, o total de valor numérico dos dois é 240, formando em hebraico a palavra altura. Se voltarmos à letra, formamos a palavra amargura, que assinala que esse potencial bem aproveitado nos leva até o mais alto, como no caso de Moshe. Porém, se não aproveitá-la bem, causa amargura, como no caso de Cora. A gente tem aqui essa gematria no nosso slide, fica mais fácil aqui para a gente ver. Veja. Então, quando nós pegamos aqui os nomes dos pais, das famílias, ó, Levi, então veja, Levi, Kehat, ó, Isha, né, Itchá e Aram, tá vendo? Cora e Moshe. Veja, eles têm a mesma raiz familiar. Se você soma todas as primeiras letras aqui, os nomes, vamos ver aqui primeiro a de Levi, ó, Lamed é igual a 30, Uf aqui é igual a 100, o Yud é igual a 10 e o Kuf é igual a 100. Então, nós temos 240. Esse era o valor do nome. Agora, vamos fazer com o Moshe. Ó, o Lamed, que tem valor de 30, o Kuf, que tem valor de 100, o Ain, que tem valor 70, porque aqui agora mudou, ó, Yud Ain, o Men, que tem valor 40, do próprio Moshe, também o valor é 240. Só que aqui o que aconteceu? As letras eram as mesmas, mas eles acabaram deixando, tá vendo? Ó, as letras ó, de Moshe, ó, Reish Mem, tá vendo? Ó, Reish e Mem. Altura. Esse nome representa altura. As letras mudaram de lugar ó, e se tornou mar, de mará, águas amargas, amargura. Veja, o potencial de todo ser humano é o mesmo, mas se nós não entendermos isso, não entendermos que temos que mudar, não podemos viver um teatro. Com o eterno não dá para viver teatro. O prejuízo será muito e muito grande. Veja, certinho aqui, mostrando que que o Ares, olha que homem fantástico, né? Fantástico, Ares. E esse é o motivo que Moshe se dirigiu a ele como filho de Levi, e não como Cora, já que também Moshe é descendente de Levi, para insinuar, assim, a relação fraternal que havia entre eles, pois ambos são descendentes de Levi. Cora não trabalha sobre o seu defeito de ciúmes e começa a difamar Moshe em uma de suas piores difamações. Ele culpou de Moshe ser orgulhoso, e uma pior ainda, ele acusou de que ele tinha relações com mulheres casadas. Ele ia na casa dos outros e falava mal do Moshe. Olha, que complicação. Ele tinha presença divina também. Ele tinha força para fazer isso. Na verdade, o que ele diz aqui, que eu nunca entendi, é que ele elegeu Cora essas acusações até os outros, né? Porém, ao entender agora que Cora é a reencarnação de Caim, as coisas ficam claras aqui, já que Evel era orgulhoso, como mencionamos. Cora segue culpando a Moshe
Veja, Moshe era a reencarnação de Evel, como a gente viu Abel, do mesmo, né? Querendo dizer, tampouco tu reparaste, tu continua saindo, né? Fazendo aquilo, por quê? O que a Torá fala? Aquilo que você acusa os outros, mas sem saber, tá? Se você sabe que o outro é, você tem que falar. Se você não sabe, aí você começa a acusar o outro sem saber. A acusação de tomar a mulher do próximo tem a sua origem no próprio defeito que tem Cora em sua vida passada, como indica os nossos sábios, como a regra Coa Poseu, bem no Moposeu, que é do X70A. O que difama o outro expressa, na verdade, o seu próprio defeito. Tá vendo? Ao ver Moshe que Cora não está reparando a alma de Caim, ele entende que a missão do seu irmão terminou. Não tinha como, ele não estava lutando contra os seus ciúmes. E a gente vem para esse mundo para lutar contra os nossos maus traços. Por isso o Eterno cria um monte de sofrimentos, né, para que a gente possa realmente entender esse tratamento. Portanto, seu final consistia em ser tragado pela terra, o solo, porque quando Caim quis ser dono de toda a terra, senão porque a Torá declara que ou esclarece que quando ele assassinou Abel, a terra abriu a sua boca e tragou o sangue de Abel. Ele vai pagar agora, viu? Porém, dessa vez, tragaria ele mesmo, a Cora. Tá vendo? Isso é fantástico, fantástico, fantástico. Além do mais, a Guemará relata que escutaram os gritos de Cora, tá vendo? E seus seguidores desde o fundo da terra, clamando ao Eterno. Isso se assemelha ao que reclamou Deus a Caim. As vozes do sangue do seu irmão clamam a mim desde o fundo da terra. Bereshit 4:10. Ou seja, preste atenção, né? O que eu estou falando aqui sobre rebelião contra pessoas que são mestres de Torá, Lashon Hará. Você manter nos seus contatos pessoas que vão ficar de segredos e maldades. Ainda, se você foi, ou por querer ou sem querer, como os filhos de Cora, que ficaram com ele até perto deles enfrentarem Moshe, e eles se arrependeram, voltaram um pouco para trás, eles pensaram, poxa, eu vou voltar um pouco para trás porque meu irmão, ou meu pai, perdão, está errado, tem alguma coisa errada aí, né? Ele diz aqui nesse terlinho, veja só, Lemenetzar, Miskil, Lebnei Corá. Veja, os filhos de Cora. Para um líder, um masquil de coraitas. Caiu de Arogiel, Afiki, Mein, Ken, Nefeshi, Tarog, Eleira Elohim, como uma coça chorando por água. Minha alma clama por ti, ó Eterno. Semear, Nefeshi, Le Elohim, Leal, Rai, Matai, Avô, Viare e Penai, Elohim. Minha alma tem sede do Deus vivo, do Eterno, da presença divina, e está diante do Eterno novamente. Continua. Samá, Nafeshi, Elohim, Leal, Rai, Matai, Avô, Viará e Penei Elohim. Minha alma tem sede de Pedro do Rei Vivo, já lemos essa parte. Raitá, veja, aqui está lá no começo da Torá, quando os templos são destruídos, está lá quando eles seriam destruídos. Li, Deamati, Lehem, Yomam, Velaila, Bemor, Elai, Kou, Rayon, Aie, Eloheiha. Minhas lágrimas têm sido minha comida de noite. Já sou provocado onde estão os seus deuses, ou seja, as forças impuras, elas já começam a perguntar no seu sofrimento, onde está seu Deus para te ajudar agora? Onde que ele está? Ele continua,
ele Azequerá, Veacheferren, Elai Nefeshi, Ki a Evor, Pessa Hehe, a Deden, Ad Beit, Elohim, Bekol, Haná, Vetodá, Ramon, Ogeg. Quando penso nisso, eu clamo, derramo minhas lágrimas, como eu caminhava com a multidão que se movia com eles a multidão festiva para a casa do Eterno, com gritos alegres de louvor. Aí ele continua: Ma, Tacheto, Rahi, Nefeshi, Veteremi, Elai, O, Hili, Le Elohim, Ki, Ode, Odenum, Ishu, Aoti, Panaiv. Por que está tão abatida minha alma? Por que estás inquieta dentro de mim? Tenha esperança no Eterno. Ainda vou louvá-lo pela presença salvadora do Eterno. Elohai, Elai, Nefeshi, Teshe, Torha, Alkem, Azekareha, Mearetsi, Yeridem, Verharemonim, Mehem, Mitziah. O meu Eterno, minha alma está abatida, por isso penso em Ti, nessa terra do Jordão, do Hermon, do Monte Mizar. E tem coisas, mas vamos seguir em frente. Diz aqui ainda, Tahum, Tahum, e aí segue aqui um Ora, Poré, Lekou, Sinoreiha, Ken, Misheberiha, Vegeliha, Elai, Averô. Onde o fundo me chama para o fundo. Do rugido das suas cataratas, todos os dias, disjuntores e ondas passam por cima de mim. Todos os dias eu sou castigado. Ele diz ainda, Yomá, Itzivê, Adonai, Hassidô, Verhalelá, Shiror, Ami, Tefilá, Leel, Rayá. Durante o dia, o Eterno dedique seu cuidado, fiéis, para que à noite uma canção possa estar comigo, uma oração ao Eterno da minha vida. Ele ainda diz, Umirá, El, Selii, Lema, Shihá, Atene, Lema, Poder. Ele, Bela, Hatsi, o Iove, né? Eu digo, Deus, minha rocha, por que você me esqueceu? Por que devo andar na escuridão, oprimido pelo meu inimigo? Beretzá, Beatsimoti, Harifoni, Soreri, Beamerá. Elai Kou Rayon Ai Eloheha. Esmagando meus ossos, meus inimigos me desprezam, sempre me provocando, e eles perguntam, onde está o Eterno? Onde ele está? Cadê ele? Ma, Teshi, Torrahi, Nefeshi, Uma, Tahemi, Elai, Rohili, Elohim, Kiode, Odeino, Ishuate, Penai, Velohai. Por que está tão abatida a minha alma? Por que está inquieta dentro de mim? Tenha esperança no Eterno, minha ajuda está constante. Só o fato deles terem ido com Cora e desistido no final, eles ficam 38 anos no meio da congregação de Israel enterrados. Diz que eles se enterravam de dia, para de madrugada acordar a Torá, e durante 38 anos eles, com muita dor, ficam buscando a presença que eles já tinham sentido, justamente por conta do Lalashon Hará, que eles participaram contra Moshe e contra a Torá do Eterno. Então, se uma pessoa, você vê que uma pessoa tem sinceridade com a Torá, se ela tem verdade com a Torá, não vá contra essa liderança, não vá contra essas pessoas, porque a presença divina vai se afastar de você. E se por algum momento, assim como os filhos de Cora, você cometeu isso, você tem que confessar, voltar para a sua liderança,
seja o seu rabino, seja o seu professor, quem está com você nessa, ir lá e confessar, enquanto é tempo. Lógico que haverá as consequências, veja, 38 anos, tem que voltar com todo o coração, se arrepender, pedir perdão. Não é só, errei, acabou, não. Isso vai ter que ter retificação. Qualquer coisa que você faz no grupo errado e prejudica todo o grupo, tudo isso vai causar o afastamento do Eterno. Veja, e ele ainda continua, a gente deu aqui, fez uma inserção, e ele continua aqui ainda, né? Ele fala que tragou ele, e escutaram os gritos dele lá do fundo da terra, porque ele também tinha matado Abel, e não escutavam Abel, que agora era Moshe. Veja, o Tikkun, os sábios, a gente vai entender uma coisa muito importante. Muito tempo, diz o Rabino, eu fiquei com a dúvida de quem foi que veio realizar a missão de Cora, e para finalizar a reparação de Caim, até que, com a ajuda do Eterno, li um livro de Beit Ishai, Aderet Eliyahu, na Parashá Cora, em nome de Rabi Raim Vital, que Cora reencarnou no profeta Samuel. Que fantástico! E essa frase me abriu um caminho de investigação de outros livros. Aqui, esse rabino Arani de Já, ele apresenta um resumo. O Rabi Eliezer sustém uma discussão com o Rabi Akiva, que, ainda que Cora, ele veio e foi ao Sheol, por dizer assim, aos número do inferno, número 6, que tem vários degraus. Veja, os filhos de Cora caíram no primeiro grau, ficaram 38 anos. Ele caiu no número 6. Mais um grau, o 7º, não tem mais saída. É momento de Teshuvah, é momento de voltar com tudo, é momento de limpeza, tirar tudo, não dá para ficar com nada. Então, ele tem a oportunidade de voltar e reparar. O Rabi Eliezer baixou o versículo que pronunciou Hana, a mãe do profeta Samuel, em seu cântico para agradecer ao Eterno pelo nascimento do seu filho. Hashem Morid Shedivayal, Deus baixa alguns ao Sheol e depois ele dá permissão para subir, Samuel 2,6, essa é a reza mais famosa, uma das mais famosas, que é a reza de Hana, quando ela pede o eterno filho, e esse filho que vai vir aqui em Samuel 2,6, vamos ver aqui, é exatamente Samuel, e ela diz lá no seu livro, na sua reza, que ela fazia em silêncio, com os lábios só se mexia. Então, veja só, Samuel é o fim dos juízes, né? Depois passa o livro de Juízes, vai começar os reis de Israel. Então, no capítulo exatamente, vamos repetir 2,6 para vocês gravarem, e eu saber também onde era, que eu havia esquecido. Veja, então, Adonai, Mamiti, Umehi, Mori, e aí Sheol, Veial. Então, ele manda para o Sheol, e ele, de novo, levanta do Sheol. Ele mata e ele tira do Sheol. Fantástico, tá vendo? Então, ele volta agora, através de Hana, que fez a Amidá, a reza do silêncio. Então, o Rabi Eliezer, não é casual, né, que Rabi Eliezer baseara a sua reparação de Cora em um versículo, e disse sobre o profeta Samuel, já que este veio reparar. E assim vamos resumir a vida do profeta Samuel e veremos a incrível reparação que ele fez agora. Aqui nós temos a tumba do profeta Samuel, no norte de Jerusalém. Que Hashem nos dê força um dia para a gente poder visitar o túmulo dos nossos sábios. Vai ser uma coisa fantástica. Imaginem todos nós lá, indo na tumba do Arizal e de todos os santos que tem naquele lugar. Em primeiro lugar, foi o servidor, ele serviu, é o sacerdote Eli. E se aqui nós agregarmos que ele veio escrito no nome do livro Shemot Tov, página 148, que Eli era a reencarnação de Aharon. Por isso, agora que eu chamei a atenção de vocês na questão do Reish aqui, que representava Ode,
que é a Sefirá de Aharon. Está vendo? Ele vem, então, o Cora reencarna, fantástico, agora o Eterno, bondoso, santo, dá uma nova chance para ele, uma nova vida, e ele vem como servo do próprio Aharon. Olha que fantástico. Então, ampliaremos aqui, né, o capítulo correspondente. Resulta que Cora, que tinha inveja, que invejou o posto de Arão, agora quis ser e queria ser sumo sacerdote, terminou como seu servo, agora com humildade, para reparar os ciúmes e a inveja que Caim tinha de Cora, e que ele mesmo tinha de Moshe. Além do mais, agora havia que reparar também o ato de fazer pecar os demais, que causou Cora, indo de cabana em cabana para fazer Lashon Hará, difamar Moshe, provocando no povo dúvidas sobre as palavras de Moshe e suas leis da Torá. Para reparar isso, o profeta Samuel foi o único líder do povo de Israel que não teve lugar, né? Já que passou toda a sua vida recorrendo aos cuidados das aldeias. Então, ele não tinha um local para ficar. Também indo de casa em casa, oferecendo sua ajuda espiritual e reparando, assim, a atitude negativa de Cora de fazer Lashon Hará. Para cercar aqui e terminar o círculo, deixamos o princípio que Lamer, que matou a Caim, acidentalmente, é o que profetizou que ele reencarnaria em 3 pessoas, como nós vimos, cujas iniciais formam a palavra Yucã. Entenderemos agora que o profeta Samuel temia muitíssimo que o rei Shaul o matasse, a tal ponto que teve que ungir ao rei Davi às escondidas, pois Leme reencarnou no primeiro rei de Israel, Shaul, cujo nome em hebreu forma as mesmas palavras Lemer, que é Meler. Está vendo? Se a gente muda as letras de lugar, então a gente tem Meler, tá vendo? Muda todas essas letras, e aí a gente tem Meler, por isso que ele temia Shaul, que era o primeiro rei de Israel, já que Lemer o matou. Que fantástico. E assim é que a gente tem a tumba do profeta Samuel. Que bonito, não é? Fantástico. Então, continua. A Caim. Samuel temia que o rei Shaul Leme voltasse a matá-lo, pois ao fim e ao cabo ele era Caim. Né? Ele tinha medo que ele voltasse a matá-lo, como ele fez com Abel. Vemos neste caso como uma pessoa volta para reparar sua alma e alcança a grandeza perdida. E a grandeza que Cora perdeu como o grande líder que podia ser para o povo de Israel foi recuperada, mediante a sua reparação, como Samuel. Foi devido a isso que o rei Davi escreveu no Terrilim a Moshe, via Aharon, o Samuel, Terrilim 99. Vamos ver aqui o Terrilim 99, que fantástico. A gente acabou de ver um outro Terrilim, 92, no 99 também, escrito novamente o seguinte. Veja, Deus começa falando aqui, Adonai, Mele, Eregezu, Amin, Ishev, Queruvim, Tanuti, Haaretz. O Eterno está entronizado em querubim, soberano, o povo treme, a terra treme, ele é ótimo em Sião, exaltado acima de todos louvam seu nome com grande e impressionante, o Eterno é santo, poderoso e governante ele estabeleceu, deixa eu ver se eu acho aqui, sim, está aqui, ó, Moshe, Ve Aharon, Be Kohanim, Ve Samuel, Be Corei, Shemor, Porém, El Adonai, Verru e Ané. Moshe e Araão entre os sacerdotes do Eterno, Samuel entre aqueles que invocam o nome divino, quando chamavam pelo Eterno, elas foram respondidas. Veja, então nós temos aqui que voltar, parar com Lashon Hará, tem tempo ainda, dá tempo de voltar, dá tempo de restabelecer. Veja, e continua então, explica os nossos sábios que este salmo do rei Davi
coloca a mesma categoria de Moshe, ao Samuel, na mesma categoria de Moshe e Aharon, o profeta Samuel. É uma insinuação, mas que o potencial mal aproveitado de Cora foi realizado por Samuel. A continuação é um resumo desse capítulo. Veja, pecado de Abel, ele levantou a vista para o Eterno, a tarefa de reparação, mostrar respeito e mostrar, abaixar vistas perante a presença divina. Moshe ocultou o seu rosto ante Deus, quando ele se apareceu na sarça ardente. Orgulho e soberba de Moshe contra Caim, ser submisso e humilde. E Moshe foi o mais humilde de todos os homens, o mesmo Eterno fala isso. O pecado de Caim condizia com a gêmea de seu irmão que ele havia pegado. Ele tinha que devolvê-la. E Tró devolve de si para Moshe. Oferenda de sacrifício de baixa qualidade. Ou seja, as pessoas não separam as primeiras coisas para o Eterno, as suas ajudas financeiras para os Beit Midrash, qualquer Beit Midrash que você estiver estudando, se é bom para a tua alma, você tem que ajudar. Quando você pega o dinheiro, você tem que separar a ajuda daquele professor, ou se você paga ele, é a primeira coisa que você tem que fazer. Não compre nenhuma bala, faça a primeira coisa, o primeiro é para o Eterno e para o ensino da Torá. Depois tudo vai ser abençoado. Veja, então, o sacrifício de baixa qualidade tem que ser de alta qualidade, oferecendo o melhor e não o que sobra, o melhor que você pode fazer. Itró realizou holocaustos e sacrifícios de alta qualidade, quer dizer, ele voltou só para fazer isso também. Inveja, né, da presença divina entre o seu irmão e o Eterno. Ele reparar o defeito da inveja. Ora, ele não consegue reparar e cai no mesmo erro. Porém, o profeta Samuel, nessa próxima reencarnação, ele faz a reparação. Ele renega Deus, dizendo não há juiz nem juízo, né? Aqui é o Caim. Então, crê em Deus e seus juízos. Essa era a reparação. Itró abandona a idolatria e converte e estabelece um sistema judicial. Caim assassina Evel. Ser castigado com a mesma moeda. O egípcio é assassinado por Moshe e Cora é tragado pela terra.